Eles colocaram um corpo de 225 quilos na câmara de cremação e aumentaram as chamas, mas conforme começou a queimar, a enorme quantidade de gordura derreteu e se inflamou. Pedaços em chamas foram sugados pelo sistema de ventilação e caíram sobre o telhado, que logo pegou fogo. Funcionários precisaram evacuar o prédio e quando os bombeiros chegaram, o teto inteiro já estava em chamas. Em outro cenário, se você coletar micro-organismos da própria pele e colocá-los em um pote com farinha e água, eles começam a consumir os açúcares da mistura. Ao se alimentar, liberam gás carbônico, fazendo o líquido borbulhar por dias. Depois, basta adicionar mais farinha e água, amassar até formar uma massa e assar. O resultado? Um pão de fermentação natural feito com as leveduras do seu próprio corpo. E mais uma curiosidade. Se suas pálpebras fossem arrancadas, as lágrimas que mantêm seus olhos úmidos começariam a secar. Após uma hora, a secura poderia causar pequenos arranhões na superfície dos olhos. Nos dias seguintes, sem pálpebras para limpar os detritos, seus globos oculares poderiam desenvolver feridas abertas causadas por sujeira e poeira. Dormir seria difícil, já que você não conseguiria fechar os olhos, tornando-os ainda mais secos e cansados. Eventualmente, infecções se desenvolveriam, levando a danos oculares graves e cegueira permanente. Outro caso, um médico injetou o que pensava ser um remédio na espinha de um paciente, mas na verdade era um produto químico tóxico, usado para preservar o olho do paciente após a cirurgia. Ambos os frascos estavam sem identificação e foram trocados por outra pessoa na sala de cirurgia. O médico acabou injetando o produto errado no paciente. Em segundos, a substância tóxica se espalhou pelo fluido espinhal, causando danos cerebrais irreversíveis. O homem foi considerado com morte cerebral e entrou em coma, morrendo apenas 5 dias depois. E mais uma curiosidade, dentro da boneca, costurado em silêncio, havia um pássaro vivo. Uma cabeça falsa era colocada no topo, e quando a criança a pegava, o brinquedo se movia. O bico abria e fechava, o corpo tremia como se fosse movido por engrenagens invisíveis. Mas não era mágica. Era o desespero da ave tentando escapar. No fim, o pássaro morria sufocado, e a boneca virava um caixão em miniatura, carregando em segredo a carcaça apodrecida do animal preso. Em outro caso, uma bala foi disparada e ficou alojada no peito de um homem, perto demais do coração e dos pulmões para ser removida. Os médicos decidiram deixá-la ali. Ele viveu assim, criou filhos e envelheceu, carregando aquele projétil no corpo por décadas. Nunca sentiu dor, nunca foi um problema. Mas aos 85 anos, após um acidente de carro, tossiu, e a bala simplesmente saiu. Depois de toda uma vida, o metal que deveria matá-lo foi cuspido pelo corpo como se nunca tivesse pertencido a ele. E mais uma curiosidade. Quando alguém é enterrado, parece que tudo acabou, mas a verdadeira história começa agora. Nas primeiras 24 horas, a temperatura do corpo cai, a pele fica azulada e as bactérias começam a atacar por dentro. O intestino passa a devorar o corpo internamente. Em 48 horas, o corpo começa a inchar. Metano, sulfeto de hidrogênio e amônia se acumulam, acelerando a decomposição. O nariz, a boca e os olhos são os primeiros a exalar o mau cheiro. Após 4 dias, a pele se rompe e o rosto começa a se dissolver. Entre 10 e 12 anos, só restam os ossos. Mas se o corpo tiver recebido drogas conservantes, esse processo pode durar até 50 anos. Outro caso. Em 2012, na Índia, uma estátua de Jesus começou a verter água pelos pés. Muitos acreditaram que era um milagre e logo multidões se reuniram no local. Pessoas coletavam a água, bebiam-na com esperança e tocavam a estátua que chorava. Mas um homem descobriu a verdadeira causa. Um cano de banheiro havia provocado o transbordamento de um dreno próximo, e a umidade percorreu a parede até sair pela estátua. Quando ele revelou a explicação, muitos se revoltaram. Foi acusado de blasfêmia e acabou sendo obrigado a fugir do país. Cara, que nojeira. Todo mundo bebendo bosta. Tá maluco? Imagina quando o pessoal descobriu, rapaziada. Isso é louco. Aí já era tarde demais. Já era doença pra todo lado. Mais incrível pra mim foi o gordão lá, botando fogo no prédio inteiro, caralho. Depois de morto ainda. Puta merda. Qual que foi o mais louco pra você? Comenta pra nós.